Olá pessoal, boa noite, espero que tudo bem com vocês. Aqui Rafaela Schiavo do Mater Online com o nosso programa Pergunte para Rafa. Todas as quartas-feiras às 19h11 da noite, horário de Brasília, nós temos esse programa chamado Pergunte para Rafa, que é um momento em que você pode interagir aqui comigo, trazendo as suas questões sobre saúde mental materna, perinatalidade e parentalidade. Muito bem-vindos, boa noite a todos vocês. É sempre uma alegria recebê-los aqui e poder contribuir aí com um pouco que eu sei, né, sobre essa área, respondendo algumas perguntas aí para vocês. O Pergunte para Rafa é um programa, então, que você pode fazer as suas perguntas, ok? Então, quem quiser já começar a fazer algum tipo de pergunta aí sobre saúde mental materna, psicologia perinatal, da parentalidade, pode ficar à vontade. Eu vou responder uma pergunta enviada hoje por uma das nossas ouvintes e ela perguntou assim: é preciso primeiro fazer pós em hospitalar para fazer psicologia perinatal? Então essa foi a pergunta que foi enviada hoje, né? Que a gente abre sempre uma caixinha ali nos stores, quando a gente tem o Pergunte para Rafa, para que você possa deixar suas perguntas lá e que eu respondo aqui depois, tá? E você participando aqui ao vivo também tem essa possibilidade. Mas eu vou começar por essa aqui, porque é a pergunta que acabou de aparecer aqui para mim, tá? Então vamos lá. É preciso primeiro fazer pós em hospitalar para depois fazer psicologia perinatal? A resposta é não. E por que a resposta é não? Porque a psicologia perinatal, ela não pertence a um campo de especialização da psicologia. Ou seja, se você tem especialização em clínica, em hospitalar, em saúde, em psicomotricidade, em neuropsicologia, em escolar, em organizacional, você pode ser um psicólogo perinatal. Percebe? Então, você não precisa ter uma pós-graduação em algo, aqui no caso ela foi bem específica, né? Em psicologia hospitalar, no caso, você não precisa ter uma pós-graduação para você poder ser um psicólogo perinatal. Para você poder ser um psicólogo perinatal, você tem que ter concluído a sua graduação em psicologia. Então, você tem que ter, né, feito lá uma faculdade de psicologia, estar com o seu diploma em mãos, né? E dependendo da área que você vai atuar, você vai precisar também estar com o seu CRP ativo, para que você possa exercer todas as funções privativas do psicólogo, tá bom? Então, independentemente do campo de atuação que você trabalha, e campos de atuação são as especialidades que o psicólogo pode atuar, tá? Lembrando que as especialidades que o psicólogo pode atuar, se eu não me engano, são apenas 12, tá? Diferente do que muita gente acha aí, porque a gente tem especialização para lá, especialização para cá, especialização para todo lugar. E a gente muitas vezes entende que aquilo é uma especialização da psicologia e não é, tá? São cursos com nome de especialização, mas a psicologia, ela entende que é uma especialidade do psicólogo, apenas 12 áreas. Eu não vou lembrar de todas aqui, mas elas são psicologia clínica, psicologia escolar, psicologia hospitalar, psicologia da saúde, psicologia do trânsito, psicologia jurídica, psicologia, neuropsicologia, psicopedagogia, acho que avaliação psicológica também e mais outras aí que eu não vou lembrar de todas, psicologia social, tá? Então são algumas áreas de especialização da psicologia, certo? Então você não precisa, se você atende na clínica, por exemplo, você não precisa ter uma especialização em psicologia clínica para você poder atender na clínica, percebe? Você pode atender na clínica sem ter nenhuma especialização. A especialização é um direito do psicólogo, mas não é uma obrigação, ok? Mas é muito importante que todo psicólogo tenha a responsabilidade e ética de sempre que ele for se atrever a atender uma certa demanda, que ele conheça sobre essa demanda, que ele estude
pelo menos o mínimo para poder atender essa demanda, ok? Portanto, se você vai trabalhar na clínica, ao menos uma abordagem de base você tem que ter, né? Se você vai trabalhar no hospital, ao menos um conhecimento de como que é o trabalho do psicólogo hospitalar, você deve conhecer. Se você vai trabalhar com a psicologia perinatal, você também tem que conhecer sobre essa área, percebe? Então, a resposta é não para quem fez essa pergunta, tá? Hoje aí, você não precisa primeiro fazer pós-graduação em nada, né? Não precisa fazer pós-graduação em nada para depois fazer um curso de formação em psicologia perinatal, tá? Aliás, não sei se alguém aqui sabe, né? Algumas pessoas, é claro que sabem, mas eu ofereço um curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade, tá? E modéstia à parte, é o melhor e mais completo de todo o Brasil. Esse curso que eu ofereço, existem muitas pessoas que acabaram de terminar o curso de psicologia e já estão fazendo o curso de formação, tá? Então, sem ter precisado fazer nenhum tipo de especialização antes. E, inclusive, existem alunos de psicologia que estão no último semestre realizando esse curso nosso também. Então, quer dizer, nem formado eles ainda estão. Mas eles podem fazer esse curso justamente porque falta pouquíssimo tempo para ele concluir o curso de psicologia e o curso de formação ele vai durar mais tempo. Então, assim, quando ele terminar o curso de formação, ele já vai ter o certificado de psicólogo em mãos. Percebe? Então, é isso aí. Espero ter respondido essa questão, tá? Agora eu vou abrir aqui para vocês começarem a fazer as questões de vocês. Eu vi aqui que a Sidney já deixou uma perguntinha. Vou responder aqui. Rafa, minha dúvida é, ao percebermos um grupo de gestantes que uma mãe não está bem, vale abordá-la e sugerir que faça terapia? Ou é importante esperar mais encontros para sugerir? Show, Sidney! Vamos lá. Quando você está num grupo de gestantes e você percebe, por algum motivo, que aquela pessoa está precisando, né, de uma psicoterapia, tá? E isso, o psicólogo, ele tem esse olho clínico, a gente tá ali num grupo e consegue perceber que às vezes aquela pessoa, ela tá falando coisas que estão indicando que, né, claramente ela está precisando de uma psicoterapia. Tá? Nós podemos sim conversar com essa pessoa, tá? Nós podemos sim, depois, claro, né, que o grupo acabar de dizer, fulana, você pode ficar um pouquinho? Queria conversar com você. E aí, com toda assertividade e respeito, você chega para essa pessoa e diz, olha, eu percebi que quando eu tava falando sobre tal coisa, você fez isso, você falou aquilo, e isso me chamou a atenção. Eu, enquanto psicóloga, te aconselho a procurar fazer uma psicoterapia, tá? É um conselho, você não é obrigada a procurar, mas eu, enquanto psicóloga, percebi, né, tal fato, e por isso eu estou aqui te aconselhando, tá certo? E aí, claro, que você não vai falar para ela fazer a terapia com você ou qualquer coisa que o valha, tá? Isso tem que partir dela, ela que tem que dizer isso. Olha, eu acho que eu tô precisando mesmo e tal, né? Você pode me passar o seu contato ou você atende? Isso tem que partir dela. Ela tem que dizer isso, tá? Não somos nós que vamos induzir, porque senão pode parecer, né, que eu tô querendo cliente, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então a gente fala, percebi que você está precisando de um acompanhamento psicológico, de uma psicoterapia. E deixa livre para ela poder escolher, inclusive, quem vai ser esse psicoterapeuta dela. Que pode ser você, porque você que está ali conversando com ela, ela já tem essa proximidade com você. Há uma alta probabilidade de que ela fale direto, né? Então, vamos conversar, eu tô precisando mesmo e eu queria saber, né? Vamos tratar de valores, essas coisas, tá certo? Agora, se a pessoa escutar e dizer, eu acho que não, acho que você entendeu errado, ou qualquer coisa, assim, a gente não pode, né, ficar insistindo e tudo mais. A pessoa, ela tem que saber o tempo dela. Mas você fez a sua parte, você falou aquilo que você percebeu,
né? Às vezes é isso mesmo que as pessoas precisam, sabe? Às vezes elas sentem que tá acontecendo alguma coisa, mas elas ficam assim, mas será que eu tô precisando? Será que isso é normal? Será que isso não é? E às vezes a visão de um profissional que tá ali e diz pra ela, né, aconselha ela, faz toda a diferença, muda toda a figura. Então, sim, se a gente percebe que alguém precisa de atendimento, a gente oferece. E ela pode até dizer, olha, eu realmente sinto que eu preciso, mas eu não tenho condições financeiras. Isso pode acontecer também. Mas eu não tenho condições financeiras, né, para fazer agora. E aí você pode dizer, olha, existem profissionais que podem atender mediante uma inscrição, você vai entrar numa lista de espera, isso geralmente acontece em clínicas, escolas, né? Então a gente tem clínica e escola, às vezes tem alguma igreja, alguma coisa assim, né? E se você mesma, de repente, faz um trabalho social, você também pode até dizer, olha, eu sei que existem psicólogos que realizam um trabalho mais social, o valor é bem abaixo, né, de um valor praticado e tal. Você pode até explicar o que é para a pessoa e deixar ela livre também, mais uma vez, né? E se ela perguntar, e você faz? Aí, talvez, né, se você faz, você pode falar. Ou plano de saúde, às vezes ela fala assim, mas o meu plano de saúde eu não tô conseguindo, qualquer coisa que o valha, sabe? Você precisa estar atento ali. Mas sempre com muito respeito, com muita ética e com muita assertividade ao conversar com essa pessoa. Mas sim, nós podemos sim, viu, Sidney? Falar pra ela, olha, eu percebi que com esse comportamento, essa fala, provavelmente seria importante que você buscasse aí uma psicoterapia. Então, a gente fala isso pra pessoa assim, não tem nada de errado, tá? Porque já falaram que parece que tá vendendo mais serviço. Tudo depende de como você vai falar, tá bom, Sidney? Dependendo da forma que a pessoa falar, se não for uma pessoa assertiva e tal, pode parecer mesmo. Então, por isso da assertividade, da ética, né? Para conversar com a pessoa. Então, a forma com que você fala com a pessoa muda tudo. Ela pode levar tanto para esse tipo de pensamento, né? Como pode não. E às vezes, quem falou isso para você, essa pessoa tem esse tipo de pensamento. Ela não consegue perceber que o nosso trabalho é de ajuda, é de auxílio ao outro, né? Então, às vezes, as pessoas não entendem muito bem o nosso trabalho. O próprio psicólogo, muitas vezes, não conseguem compreender. Esses dias eu fiz uma pesquisa lá no meu grupo que eu tenho do Telegram, né? Fiz uma pergunta mais ou menos assim: você acha que nesse tempo de pandemia as pessoas estão procurando pelo psicólogo, não estão procurando psicólogo, não estão gastando dinheiro com isso, coisas assim, sabe? E teve poucas pessoas, ainda bem, mas teve alguns psicólogos ali que responderam: as pessoas nesse momento não estão querendo gastar dinheiro com isso. Sabe? E eu acredito que foi algum psicólogo que respondeu, justamente porque é um canal de psicólogos, tá? Mas pode ter sido outro profissional e tal. Mas o fato é que a gente sabe que tem psicólogo pensando dessa forma. E olha só, esse momento, gente, as pessoas que elas mais estão precisando é do psicólogo. É o que elas mais estão precisando. O que tem gente com estresse, com ansiedade, pensamentos, né, que estão aí deixando a pessoa com muito conflito e tal. As pessoas que elas mais estão precisando nesse momento é do psicólogo. Então, às vezes é o psicólogo que muitas vezes não tem aí esse tipo de habilidade, de mindset, de pensar, sabe? É um pensamento mais fechadinho. Então, cuidado com o que as pessoas falam, tá, Sidney? Às vezes, na cabeça dela, na crença dela, é isso, né? Às vezes, a forma com que ela falaria para alguém pode ser isso. Mas não, a gente pode fazer e falar assim, com muita assertividade, com muita ética, e isso significa respeito pela pessoa, inclusive. Porque quando você fala isso para a pessoa, né? Olha, eu percebi e tal, você tá dando a chance para essa pessoa buscar um tratamento e uma ajuda, tá? Você está cumprindo com o seu papel de psicóloga, né? De profissional da saúde, ou seja, você está se preocupando com a saúde do outro. De repente, se tá tendo um grupo ali de médicos e alguém começa a dizer, sei lá, meu Deus, eu tô com dor aqui, dor ali, tô tossindo, espirrando, sei lá com o quê. O médico fica olhando ali, não, não vou dizer pra ele que ele tá doente, que ele precisa fazer um tratamento, porque isso vai parecer que eu quero vender o meu serviço. Faça-me o favor, você vai deixar o paciente morrer? Vai deixar o paciente ter, né, uma
uma piora no quadro dele, porque, ai meu Deus, ele pode achar que eu tô querendo vender o meu serviço. Que, sabe, é a mesma coisa. Então, assim, é pensamento. Quem falou isso pra você é um pensamento de alguém que não conseguiu ainda expandir a mente no sentido de entender o quanto que nós somos importantes para o outro e quanto que a gente ajuda o outro. Então, não tem nada de errado. Você não precisa esperar o outro entrar em depressão, cometer suicídio ou qualquer coisa para poder falar assim: ai meu Deus, eu devia ter falado para ele que ele precisava de tratamento. Não! Você tá vendo ali, vai ali. A decisão é dele, não é sua. E você não vai oferecer o seu serviço para ele. Você vai dizer o que ele precisa e a partir disso, provavelmente ele vai perguntar se você atende e você vai falar: sim, eu atendo, tá bom? Então, pode ficar tranquila que em grupos de gestantes, se percebeu que alguém precisa de encaminhamento, né, de algum tipo de orientação, você vai lá e fala mesmo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Aqui ela agradeceu. Por enquanto eu não tô vendo nenhuma pergunta. Ah, cadê as perguntas, povo? Deixa eu ver aqui, chegou uma do YouTube. Da Alana. Como conduzir o cônjuge que não aceita depressão pós-parto? Deixa eu ver se eu entendo. Alana, você tá querendo dizer, será que o parceiro de uma mulher que não tem depressão pós-parto, ele não acredita em depressão pós-parto? É isso que você está perguntando? Eu não consegui entender esse conduzir o cônjuge que não aceita depressão pós-parto. Ou ele... Dá uma melhor detalhada aí para mim, por favor? Porque essa informação ficou muito vaga aqui para mim. Eu não vou conseguir responder não, tá? Dá uma detalhada aí que aí eu já consigo estar respondendo alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguém fazendo algum outro tipo de pergunta aqui. Por enquanto não. Por enquanto nós estamos sem perguntas aqui. Eu vou tentar responder o que eu fantasiei aqui, que pode ser o que a pessoa perguntou, tá? Talvez seja como auxiliar ele para lidar desse quadro de esposa. Eu acho que deve ser isso também, né? Eu vou responder isso, tá bom? Então, olha só, a gente não precisa atender só mulheres, tá? A gente pode atender os homens também. E nesse caso, para orientação. Então, o psicólogo, ele não precisa fazer só psicoterapia na clínica, tá bom? Dentro da clínica, a gente pode trabalhar com aconselhamento e orientação também, tá? Então, no caso, esse parceiro, ele vai precisar de um atendimento de orientação, tá? Você não precisa fazer psicoterapia com ele, mas você pode fazer um trabalho com ele de orientação. Então, você vai convidar esse parceiro, né? E passar as orientações. Então, às vezes, o que falta para ele é o conhecimento. Nós vivemos em uma sociedade que menospreza depressão, falando, depressão é doença de rico, depressão é frescura, depressão é de quem não tem o que fazer, certo? Então, existem muitos mitos, muitas crenças populares a respeito da depressão. Então, esse homem pode ser que ele tenha crescido com essa ideia, né? Com essa fantasia, com esse mito, com essa crença de que quem tem depressão tá com frescura, que é rico que tem depressão, quem tem tempo, né? Que tem depressão, quem trabalha, quem tem Deus no coração não tem depressão, tá certo? Então, às vezes ele tem essas crenças. E aí, você convidando esse homem, né? Para conversar e instruir ele a respeito da depressão pós-parto, que ela existe, que ela acontece com muita frequência, passa para ele os dados, inclusive, né? A cada 4 mulheres, né, na gestação, uma apresenta sintomas de depressão e que quando não tratados, isso permanece no pós-parto. Então, a média continua sendo, né, a cada 4, uma apresenta depressão no pós-parto também, tá? Ou a cada 5, uma apresenta depressão, não muda muita coisa, tá bom? Então, dá para falar isso para ele e explicar, olha, existem alguns fatores de risco, isso pode trazer prejuízos para a relação com o bebê, né? Então, assim, não é frescura, não é doença de rico, não é mimimi, é comum e precisa de tratamento. E você
não apoiando a sua parceira nesse momento em que os hormônios também existem, a questão dos hormônios também, né? Então, nesse momento que ela está no chamado puerpério, que por si só ele já é um período potencial de risco para alterações emocionais, né? Então, o apoio do parceiro é extremamente importante. Você apoiá-la pode ser a condição que ela precisa para sair da depressão. Sim, ela pode sair de uma depressão pós-parto, né? Fazendo aqui a psicoterapia e também recebendo apoio. Muitas vezes ela está com a depressão justamente porque ela está sentindo que não está recebendo apoio, que ela está sozinha, né? Que todo o peso está sobre o ombro dela. E isso é que pode cada vez mais aumentar, né? Os sintomas de depressão. Então, seria muito legal, né? Se ela pudesse perceber em você um parceiro junto com ela. Então, assim, levar as instruções do que é depressão pós-parto mesmo, dados científicos mesmo de quantas pessoas têm, quais são os sintomas e o que é possível fazer, então, para ajudar a amenizar. Tá certo? Então, muitas vezes, é só uma informação, é só uma orientação que ele precisa. Essa orientação pode virar a chavinha e fazer toda a diferença na vida do casal, tá bom? Então, é dessa forma que a gente trabalha com esses homens que precisam de orientação. Mais ainda, aquele psicólogo que é psicólogo perinatal, ele pode, inclusive, fazer um grupo de homens grávidos, vou chamar assim, né? Então, assim, durante a gestação da sua parceira. E nesses grupos, a gente vai trabalhar alguns temas. Entre os temas, a gente pode inserir depressão pós-parto. Percebe? E aí, antes mesmo que possa ocorrer uma depressão pós-parto, esses homens já vão estar ligados, eles já estão sabendo, já vão estar instruídos a respeito de tudo que pode acontecer no puerpério. Então, para esses homens, fica muito mais fácil eles identificarem caso essa parceira apresente algum sinal de depressão. Né? Em vez dele ficar achando que é frescura ou qualquer outra coisa, ele já vai estar ligadíssimo. Por quê? Porque o psicólogo perinatal responsável com conhecimento, né, já vai ter feito com esses homens um grupo, tá certo? E nesse grupo ter oferecido informações, orientações. Portanto, trabalhar com o campo da psicologia perinatal é sucesso. É sucesso porque não existe psicólogos perinatais no Brasil suficiente. As pessoas nem sabem que essa área existe e psicólogos nem sabem que essa área existe. Então, tá lotada, a demanda tá assim e nada de psicólogo. Então, você já vai ter um nicho, vai trabalhar num nicho sem concorrentes, né? Então, já começa daí. Você não precisa esperar alguém estar doente para você tratar. Você já pode fazer trabalhos preventivos, né? Não necessariamente você precisa trabalhar só com psicoterapia, você pode trabalhar com orientação. Não necessariamente você precisa atender uma só pessoa, você pode atender várias no grupo. Não necessariamente você vai atender só a mulher, você pode atender a rede de apoio dela, o parceiro dela, certo? Então, assim, é um ramo, inclusive, muito lucrativo. Além de não ter concorrentes, ainda é lucrativo, né? E você consegue ajudar muitas pessoas no início da vida. Imagine você podendo ajudar alguém que ainda nem mesmo nasceu, né? Com a sua atuação. Então, assim, trabalhar com a psicologia perinatal é muitas vezes trabalhar com saúde mental de pessoas que nem nasceram, porque quando você cuida da saúde mental da gestante, quando você cuida da saúde mental do parceiro dessa gestante, você está cuidando dessa parentalidade para que ela possa ser mais saudável, mais benéfica para ambos, homem e mulher, como para o desenvolvimento do bebê também, tá bom? Então, acho que era isso que a pessoa que fez a pergunta queria saber. Depois só me dá um feedback se era isso mesmo, tá? A Laura, Rafa, se a mulher teve depressão pós-parto na primeira gestação, quais são as chances de repetir na segunda gestação? É o dobro, tá? Então, assim, a gente sabe que é 2 vezes mais chances. Então, se a pessoa apresentou sintomas de depressão em uma gestação,
que eu recomendo sempre para essa pessoa? Quando você estiver pensando em engravidar de novo, né? Se for possível, um planejamento familiar, melhor. Porque aí você já começa a vir, né? Para psicoterapia antes mesmo de engravidar, porque assim no processo que você já estiver grávida, você já está aqui. Ou então, se não for possível, vale a pena te reforçar que é importante você, assim que souber que está grávida, fazer aqui a psicoterapia para prevenção. Não significa que você vai ter depressão, que é certeza que você vai ter de novo, mas há uma probabilidade maior de você ter, tá? Então, assim, entre as mulheres que já apresentaram algum transtorno mental em uma gestação, aumentam as chances na segunda gestação, tá? E muitas, infelizmente, Laura, apresentaram sintomas de depressão na primeira gestação, não foi tratado, se cronificou, ficou no pós-parto, ninguém percebeu, ninguém ajudou, as pessoas só criticaram aquela história toda, né, de ficar julgando a mãe, etc. Às vezes aquilo se cronifica, ela continua deprimida por anos, aí ela engravida de novo e aí ela fica com mais ainda, sabe? Aí eleva ainda mais o grau da depressão. Isso é comum em mulheres que não vão procurar o tratamento, tá? Então, importantíssimo a gente tratar. Se essa mulher na primeira gestação, ela busca o tratamento, isso ajuda e facilita para evitar, né, que na segunda gestação ela apresente. Então, não é uma certeza, mas aumentam as chances, tá certo? Se uma mulher que não teve depressão na primeira gravidez, há uma probabilidade de uma segunda ela não apresentar, tá? Há uma probabilidade de na segunda gravidez ela não apresentar, mas ela pode? Ela pode. Cada gravidez é uma, cada história é uma. A gente tem que saber e entender a história de cada pessoa, né? O contexto de história de cada pessoa. Pode ser que na segunda ela apresente e na primeira não, mas é mais difícil, se ela não apresentou na primeira, apresentar na segunda. E ao contrário, é verdade. Se uma já apresentou na primeira, é mais fácil ela apresentar na segunda. Então, quem engravida pela segunda vez e já teve antes uma depressão, a probabilidade é muito maior de quem já teve uma gravidez antes e não teve depressão. Percebe? Aonde está aí? Deixa eu ver aqui. A Patrícia, do YouTube. Como o psicólogo deve agir diante do luto perinatal? Devemos agir com respeito, devemos agir com empatia, devemos agir como psicólogos. Né? O psicólogo é esse profissional que respeita o ser humano, que respeita as emoções, que se coloca no lugar do outro com empatia, mesmo que você não saiba, né? Não diga eu sei o que você tá passando porque você não sabe, né? Mas você pode dizer, olha, eu entendo que você, né, está triste, e você vai validar aquele sentimento, você não vai invisibilizar aquele sentimento, né? Você vai ser um profissional que vai estar ali caso aquele casal quiser buscar por você. Você não vai forçar ninguém, né? Olha, morreu o bebê, então eu vou forçar eles a passarem aqui comigo no hospital, ou sei lá onde. Não. Né? Você vai ali dizer até para eles, sinto muito, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui, a minha sala tá ali. É isso, o nosso papel é de acolhimento, de respeito e empatia. É esse o nosso papel diante ao luto, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta, mais algum comentário aqui, vamos ver. Cecília Gomes, como contabilizar os valores de psicoterapia e orientação? Você vai ter que entrar nos honorários do Conselho Federal de Psicologia. Então, você vai digitar lá, Conselho Federal de Psicologia, honorários. Você faz isso lá no Google mesmo, tá? E aí vai cair lá no site do CFP que vai aparecer os honorários. E aí você vai ver lá o mínimo, médio e o máximo. E aí você usa o que você julgar, tá bom? Você tem esse parâmetro lá. Psicólogo perinatal também atua na parentalidade ou não necessariamente? Não necessariamente. O psicólogo perinatal ele pode atuar em muitos subnichos, tá?
Então, aí tem psicólogo perinatal que vai atuar só na reprodução humana assistida, tem psicólogo perinatal que vai atuar só na cena de parto, tem psicólogo perinatal que vai trabalhar só na vinculação mãe-bebê. Então depende muito, tá? Mas o psicólogo perinatal, ele tem uma formação que o prepara para atuar na parentalidade. O meu curso de formação, por exemplo, ele chama Formação em Psicologia Perinatal e da Parentalidade, tá certo? Porque o psicólogo que vai trabalhar com a perinatalidade tem que entender da parentalidade. Ele precisa compreender todo esse fenômeno, principalmente dessa transição para a parentalidade, essa parentalidade nos primeiros 12 meses, né? É de extrema importância, que se ele não entender isso, fica incompleta a formação dele. Mas ele pode escolher o nicho que ele quiser, tá certo? O psicólogo perinatal, ele pode escolher trabalhar, por exemplo, só com parto. E aí ele não vai ter que trabalhar com a parentalidade, nesse caso, por exemplo, tá? Ou ele vai trabalhar só, sei lá, com uma parte muito específica ali, tá? Então, assim, existem muitos nichos dentro da psicologia perinatal, subnichos dentro do nicho psicologia perinatal, tá? Rafa, aqui é a Gabi. Quando vamos saber os valores do curso de formação? Quando a gente abrir as inscrições para o curso de formação, tá bom? A gente só sabe o valor de uma coisa quando essa coisa está à venda, ok? Quando uma coisa não está à venda, o valor ele pode ter várias variações, muitas coisas podem acontecer. A gente teve o Covid aí que foi assim, né? Já pensou? Né? Se de repente eu começo a falar, gente, o valor do meu negócio é tal. Aí no dia seguinte, olha, fechou o Brasil, fechou o mundo, o dia que a Terra parou. E aí, o que eu faço com aquilo que eu anunciei? Né? Entende? Então, tantas coisas podem acontecer. Então, a gente fala o preço do produto quando o produto está à venda. Se o produto não está à venda, eu não tenho como falar. Principalmente porque a gente tem um monte de variedade aí, né? Podem acontecer tantas coisas, o dólar pode subir, o dólar pode baixar. São muitas coisas que influenciam no preço de um produto. Então, a gente vai saber o valor do produto quando ele estiver à venda, tá bom? Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta no YouTube. Já respondo, Lari. Deixa eu ver aqui. Camila, no YouTube. Pegando o gancho da depressão pós-parto, homens também podem sofrer de transtornos após o nascimento do bebê? E quais são os transtornos e os sintomas? Camila, sim, excelente a sua pergunta. Sim, o homem também pode sofrer de transtornos na gestação e no pós-parto, tá? Ele pode sim, ele pode apresentar tudo que a mulher apresenta, ele também pode apresentar. Por quê? Mesmo que ele não está com os mesmos hormônios, né, de gestação ou de pós-parto que a mulher, ele tem lá uma psique e ele está na sua transição para a parentalidade, ele tem toda a sua história de vida também. Então, só para você ter noção, no pós-parto, 20% das mulheres apresentam sintomas de depressão. 20%. Sabe quantos por cento de homens apresentam depressão pós-parto paterna? Porque existe depressão pós-parto paterna, tá bom, gente? Nós temos já também a prevalência de depressão pós-parto paterna, que é 10%, ou seja, metade dos homens apresentam sintomas de depressão pós-parto. É isso mesmo. A gente se assusta, mas é isso. Já existem pesquisas realizadas com prevalência de homens e já foi detectado isso. Que não são só as mulheres que passam pela depressão pós-parto, mas os homens também. Então, metade dos homens apresentam. E como que é isso? A mulher, ela apresenta nos primeiros dias, né? Então, até os 6 meses, mais ou menos, que é quando ela começa a se recuperar, tá certo? Ela começa a voltar para a não depressão, então ela começa a se recuperar, e é justamente nesse momento que o homem, então, começa a se deprimir. Incrível, né? Eles dão meio de uma revezada, ele espera a mulher tá voltando para ele poder cair. É incrível, mas as pesquisas mostram isso, sim. O estresse, né? É muito comum também, porque muda muito a vida do homem também, né? Então, são responsabilidades, muda a conjugalidade, muda os papéis, né? Que ele deve exercer, as responsabilidades. Então, é comum, sim, que o homem apresente também
assim como a mulher, alterações emocionais significativas no pós-parto, mas o que falta são pesquisas, tá bom? A gente não tem pesquisas ainda para poder falar, olha, é tantos por cento dos homens na gestação, tantos por cento da mulher, não tem. Mas só para você saber, na gestação, o homem ele pode apresentar uma síndrome chamada COVAD, tá bom? Que é justamente o homem, ele sente todos os sintomas de gestação, ele sente enjoo, ele sente sonolência, ele sente vertigem, ele sente desejos, tá? Então é chamado de síndrome de COVAD. E sim, 10% dos homens apresentam depressão pós-parto também, assim como a mulher. E falta pesquisas aí de estresse e ansiedade, porque deve dar uma prevalência maior do que 10% nos homens, ok? Ótima pergunta. Show, pessoal! Que delícia que foi hoje! Muitas perguntas muito boas, adorei as perguntas. Eu adoro esse programa, né? Que é o momento que eu posso interagir com vocês, é o momento que eu posso saber um pouquinho aí o que vocês estão precisando, né? Saber, entender sobre psicologia perinatal e saúde mental materna. E a Eva, estou fazendo o curso e é tudo que a Rafa fala e algo a mais. Oh, Eva, gratidão, que delícia receber esse carinho. Gente, melhor coisa quando você vem aqui para a live, os alunos vêm aqui e começam a encher a minha bola. Eu durmo feliz, que gostoso. A Lavínia, a Rafa sempre arrasa, foi uma delícia mesmo. Aê, aqui a Study. Aí, Rafa, quero ser como você. Ai, gente, vocês são demais. Então, ó, beijo no coração, até amanhã, tchau, tchau.